Glória a Deus. Eu gostaria de convidar à tribuna de honra o pastor Abílio Santana, um dos maiores oradores, um dos mais ungidos servos do Senhor dessa nação, homem a quem respeito, homem por quem tenho muito apreço, e é uma honra para mim poder aqui introduzi-lo nesta oportunidade. Agradecer ao pastor Reuel Bernardino, que é um amigo e um irmão. Eu vou falar pouco porque eu estou guardando tudo para domingo. Domingo eu tenho muito para falar, né? E eu quero antes, pastor Abílio, se o senhor permitiu, pastor Reuel, agradecer a oração de todo esse povo. Alguém tem orado aqui pela minha vida? Não. Os céus do Brasil nunca ficaram tão cheios de adoração como nesses últimos 75 dias. Crentes de todas as tribos têm orado e o inferno está revoltado. A revista Veja disse que eu abri as portas do inferno. Na verdade, eu só mostrei o que estava escondido. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Vamos orar. Pai eterno, eu te exalto, eu te glorifico por mais uma vez estar ao lado desse grande orador, desse grande profeta da nação brasileira. Senhor, nossa idade não é tão distante, mas quando eu me converti, eu tinha e ainda tenho como referencial a vida do pastor Abílio Santana. Eu tenho certeza que o Senhor tem usado ele de maneira extraordinária, porque o pregador é como o vinho, meu Deus, quanto mais velho, mais forte. E eu sei que nesta noite o Senhor vai usar o seu filho na força de uma leoa parida. Senhor, nesta noite o teu servo será trombeta de Deus aqui neste pavilhão. Não apenas neste pavilhão, mas milhões de pessoas que estão assistindo pela internet. Senhor, quando o seu filho abrir os lábios, faça trovejar sobre Camboriú o peso da sua glória e da sua unção. Por isso eu não vou colocá-lo na sua mão, porque ele na sua mão já está. Agora fala conosco em nome de Jesus. Pastor Abílio Santana. Amados servos e servas de Deus, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Os que podem, tomem o assento, por favor. Glória a Deus. Amados, uma vez mais eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Ache duas pessoas e diga para ele, diga para ela: o meu Deus ainda vai falar com você nesta noite. Amados, quem faz parte do grupo do amém aqui? Quem faz parte do grupo do glória a Deus? Quem faz parte do grupo do aleluia? Quem faz parte do grupo dos aplausos? Antes de uso fazer da palavra do bom mestre, antes de uso fazer da palavra do santo de Israel, antes de uso fazer da Isaías, antes de uso fazer da palavra do santo de Israel, eu preciso louvar e bendizer ao Todo-Poderoso pela vida de alguns servos de Deus, e entre eles está o pai das missões, o nosso patriarca, pela oportunidade que ele concede-me em voltar ao maior evento missionário do mundo. Eu quero agradecer de coração ao pastor Cisino Bernardino pela confiabilidade de
permitir para que eu estivesse na noite deste dia ministrando a palavra. Outro sim pela vida do príncipe das missões, pastor Reuel Bernardino, a minha eterna gratidão. Seja Deus louvado por vossa vida, digno pastor Reuel. Louvar a Deus pela vida da irmã Giane, sua digna esposa. Também prestar continências ao Santo de Israel pela vida do pastor Marco Aurélio, que também foi uma ponte para estarmos aqui. Enfim, mas eu preciso também louvar e bendizer o Santo de Israel pela vida do pastor Henrique, louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre Marinho, louvar a Deus pela vida do pastor lá de Luanda, que eu fiz o convite para que ele estivesse conosco, pastor Edgar Manuel. Fica de pé, pastor Edgar. Para quem não sabe, é um dos maiores pregadores de Luanda, um dos maiores pregadores. Quando houve um empecilho, que o pastor Marcos estava no aeroporto, não pôde embarcar, tá? E de imediato mandaram buscar o pastor Edgar Manuel, né, que é uma revelação ali em Luanda. Eu tive o privilégio de estar pregando em janeiro na igreja que Deus lhe confiou, tá? Seja Deus louvado por sua vida, pastor Edgar Manuel. Quero louvar a Deus pela vida de todos os servos de Deus, mas entre eles, pastor Isaías da Arte Luz. Louvar a Deus também pela vida do pastor Erasmo, lá dos Estados Unidos, né, que canta, que é uma maravilha. Pastor Samuel Ribeiro, também dos Estados Unidos, né, tivemos a honra de tê-lo em nossa igreja lá em Salvador. Louvar a Deus pela vida de todos os servos de Deus de um modo geral, mas pastor Antônio Silva, por caridade, né, quero louvar a Deus por vossa vida, um grande amigo que Deus tem nos concedido, pastor Anderson do Carmo, um dos melhores amigos que Deus tem me dado, pastora Flor de Lis. Louvar a Deus pela vida de todos os servos de Deus, pastor Júnior Bola, obrigado, querido, por ter vindo, pastor Paulo Marcelo, seja Deus louvado por sua vida, tá? E digno deputado, né, pastor Marco Feliciano, muito obrigado por me permitir ser seu amigo, né, porque irmão a gente não escolhe, irmão é aquele que infelizmente vem, nós não temos como escolher quem é o nosso irmão, nem em Cristo a gente tem como, né, mas amigos é aquele que a gente escolhe, né, e eu quero louvar a Deus porque o Senhor me escolheu como seu amigo. Obrigado, de coração, tá? Muito obrigado. Queridos, quantos querem ouvir o que Deus tem para falar? Pela internet, né? Pela internet, né? Tem algumas pessoas nos acompanhando a caminho daqui do pavilhão. Eu falei com o pastor Wesley, lá da Inglaterra, que está nos acompanhando. Deus louvado por sua vida, pastor Wesley. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Saulo Moura, que falou comigo, mandou um torpedo. Estou ligado aqui, amado. E a nossa igreja lá em Salvador, a igreja que eu sou pastor, né, estão nos assistindo. Botaram um telão no salão e está todo mundo assistindo lá em Salvador, né, pastor, todos os nossos pastores, meus filhos, Miss Raim, Áquila, minha esposa, a pastora Bia, meu filho primogênito, Misael. Amados, vamos mandar um glória a Deus assim, bem retumbante, para o pessoal lá de Salvador que está nos assistindo, tá? 1, 2, 3, glória a Deus. Amém. Sem delonga nenhuma, abra a sua Bíblia comigo, por favor. No livro segundo escreveu Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 23. 1 Samuel, capítulo 23, para nossa breve meditação. Louvar a Deus também pela vida do pastor Jorge, lá de Brasília, tá? E a missionária Kedma, que está nos acompanhando pela internet. Obrigado pelo torpedo, tá? Pois bem, queridos, cadê o grupo do Glória a Deus, aleluia, está onde? Assim que eu ouvi dizer, está encerrado, assim que você ouvir dizer, acabou, pastor Samuelzinho, conhecido, né, como Samuelzinho, tá? Pastor Samuel, pastor presidente da Assembleia de Deus em Cabo Frio, obrigado por ter vindo também, pastor, tá? Enfim, assim que eu vi está encerrado, eu sei que é normal querer tirar foto, né, e fazer aquelas perguntas que a gente não aguenta mais. Pastor, você é de onde? Eu digo, da Bahia. Eu vou estar bem ali na frente, bem ali, tá? Tem o stand dos pregadores, está bem grande assim, tá? Stand dos pregadores, eu estou bem ali, e todo o meu material está ali, todos os meus DVDs estão ali. E todos os meus DVDs hoje é duplo. Todos os meus DVDs é duplo. Qualquer um é 2 mensagens. Esse aqui, ó. Salvos e guerreiros. Raposa na roça. Né?
E as 5 mulheres que mudaram a lei de Moisés, as filhas de Zelofeade. Tem essa outra aqui, ó. Deus estava na caravana. E a outra é, falou, Deus está falado. Né? Tem outro, duro de matar 4. E tem outro, você sabia que Deus sabe assoviar? São vários temas que tem ali. Qualquer DVD é duplo, tá? E também eu viajo para Israel todo ano eu levo uma caravana para Israel, todo ano, tá? E se você quiser ir conosco, pega o folder ali, pode pagar até em 34 vezes, se Jesus vier antes, o anticristo paga o resto se ele quiser, tá bom? E aí todo ano sai dia 2 de janeiro, 2 de dezembro, tá? Sempre primeira semana de dezembro. Por que, pastor Abílio? Simples. Porque é uma época que quase ninguém viaja para Israel. Quase ninguém viaja. Então a gente vai nadar de braçada sozinho. Em outra época, é muitas caravanas. Tem que ficar 4, 5 horas na fila, esperando aquela caravana terminar de dar terra, para depois sair, para você entrar. Entendeu? Então em dezembro, primeira semana, não tem ninguém, a gente nada de braçada. E sou eu quem lidera essa caravana. E aí você pega o folder ali, né, se inscreve e vai conosco. E eu levo um cinegrafista, que é o Isaías da Arte e Luz, né? E ele filma tudo que a gente ministra lá e dá 4 DVDs. Você que queria Israel, não tem como, tá? Aqui você vai ver o túmulo de Jesus, eu estou lá dentro do túmulo, você vai ver o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, louvado seja Deus. Aqui tem, eu estou ministrando lá no Monte Sinai, estou pregando no Monte Sinai, a travessia do Mar Vermelho, estou ministrando no Egito, no cemitério do pai adotivo de Moisés, Ramsés II, enfim. Tá, então é um histórico assim, um DVD maravilhoso, um documentário maravilhoso, 4 DVDs, tá bom? Glória a Deus. E depois o nosso curso teológico, estamos lançando hoje, tem lugar nenhum. Isso aqui são 15 DVDs e 15 CDs. Você que quer fazer um curso teológico, não tem como, eu estou aqui ministrando, tá, todas as matérias do mundo teológico, armatiologia, heresiologia, todas as matérias. Pastor, não tenho tempo, então você põe o CD e vai escutando no carro, tá? São aulas maravilhosas. Depois que estiver pronto, você manda um e-mail para mim, estou apto a responder as provas. A gente remete as provas para você. Se você respondeu tudo ok, a gente dá ok e manda o certificado e mais a funcional de que você, de fato você concluiu o curso teológico, tá bom? Então são 15 DVDs e 15 CDs. As aulas em áudio e em vídeo, tá? Quantos entenderam? Diga amém. Então, o curso teológico completo custa R$250, tá? Posso dar um cheque, pastor? Não, que você pode assustar. E os DVDs, quanto custa? R$10 cada um. Como é duplo, seria quanto? R$20. Só que, para contrariar tudo, você não vai pagar R$20 e nem vai pagar 10. Mesmo sendo duplo, qualquer DVD, R$5 para te abençoar, tá? Peraí, pastor, mas DVD duplo, R$5? R$5. E o de Israel, pastor? O de Israel vai ser só, já que são 4 DVDs, vai ser só R$20 para te abençoar. E era R$50, tá? E o curso, R$250. Nós vamos ler aonde mesmo? Onde? 1 Samuel, capítulo de número 22. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 12, 13 e 14. E aí a gente desce, lendo até onde o Espírito disser amém. Podemos ler, queridos? Pastor Filinto, seja Deus louvado de sua vida. Irmã Shirley Cavalhais, um beijo maior que você. Quem quer ouvir a Shirley cantar ainda hoje mais 10 hinos, diga amém. Amém. Compra o CD, escuta tudo em casa. 1 Samuel, capítulo 22. A partir do versículo 12, diz assim: E disse Saul, quem disse? Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor meu. Então lhes disse Saul: Por que conspirastes contra mim?
tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, e armaram-me cilada contra minha vida? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isto, nem muito, nem pouco. Porém, o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu, e não mo fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos contra os sacerdotes para o matarem. Então disse o rei a Doeg, como era o nome dele? Mais alto, para nunca mais esquecer. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar. Quem escapou? Quem escapou? O qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, como era o nome dele? O edomeu, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. E você diz amém. Amém. Senhoras e senhores, eu preciso da extrema atenção da minha irmã e do meu irmão. Eu preciso da extrema atenção do meu irmão e da minha irmã. O texto que ora acabamos de ler, senhores, Dr. Bauer, requer extrema diligência para entendermos. Eu só acredito, irmã Joyce, eu só acredito no que ora acabamos de ler, porque está na Bíblia.
Se não tivesse escrito na Bíblia, eu não acreditaria diante de Deus. Está na Bíblia, eu não questiono. A Bíblia não diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, dependendo da tradução, uma baleia? Eu creio. E lhe digo mais, se a Bíblia dissesse o contrário, que foi Jonas que engoliu a baleia, eu pregava. Irmão, eu creio na Bíblia quando você não imagina. Então escute bem isso. Pastor Anderson, eu só acredito no que ora acabamos de ler, porque está escrito. Pastora Flor de Lis, eu só acredito porque está escrito. Pastor Samuelzinho, eu só acredito porque está escrito. Pastor Renato César, eu só acredito porque está escrito. O que ora acabamos de ler, pastor Júnior Bola, é um absurdo. O primeiro rei de Israel deu uma ordem extremamente absurda, pastor Alexandre Marinho. Absurda. Eu só acredito, pastor Velso, porque está escrito. Pastor Natanael, eu só acredito porque está escrito. Pastor Raul, o que ora acabamos de ler é um absurdo. O primeiro rei de Israel deu uma ordem para destruir, exterminar, acabar com todos os sacerdotes. Gente, nessa época aí, era um tripé. Tirou um, tombou. Porque era um tripé de rei, sacerdote e profeta. Se tirasse um, a mesa caía. E quem deu essa ordem foi um filho de Abraão, prepúcio cortado, guardião do sábado. Ele disse, acaba. E ele deu uma ordem para os seus soldados. E o que ora acabamos de ler, doutora, está bem claro que os soldados disseram, quer saber de uma? Eu vou desobedecer essa ordem. E não obedeceram. E sabemos que esses soldados morreram, porque desobedeceu a ordem do rei. E desobedecer a ordem de rei é assinar antecipado a sua sentença de morte ou pedir adiantado a sua certidão de óbito. Eles preferiram morrer, pastor, de que matarem os sacerdotes. Eles sabiam que tocar em sacerdote era arrumar um problemão com Deus. E eles preferiram morrer de que arrumar um problema com Deus. Agora, por que será que Saul, e gozado que está escrito que Saul matou todos. E além de matar todos, foi lá no condomínio fechado, onde moravam os sacerdotes, e matou todas as mulheres. E matou todas as crianças para não crescerem. As de mama matou também. Matou o gado. Tocou fogo na cidade. Na cabeça dele, não quero que escape nem um. É para acabar mesmo. Eu só acredito nisso, gente, porque está na Bíblia. Sendo que todos nós sabemos que o ministério sacerdotal tinha uma promessa oriunda dos lábios de Deus, que enquanto existisse a terra, sempre haveria sacerdote. E se Deus falou que enquanto a terra existir, sempre haverá sacerdote, então sempre vai haver sacerdote. Presta atenção. Agora, por que Saul fez isso? Qual a raiva da nação sacerdotal? Por quê? Por quê? Sabe, ele não era filho de Abraão? Não era filho de Abraão? Por que ele fez isso? Por que será? Simples.
Saul, quando foi ungido rei, presta atenção para entender isso. Quando Saul foi ungido rei, ele recebeu 2 unções. Alguém me ouve, por favor? Alguém está me ouvindo? Alguém me ouve? Quantas unções? Quantas? Ele passou a ser rei, e está escrito no capítulo 10 de 1 Samuel, que ouviu-se que ele também estava profetizando. Agora ele é o que? Rei e profeta. Só que um belo dia, Samuel disse para ele: eu estou indo e daqui a 7 dias eu volto, para nós fazermos a festa, e eu venho porque eu sou sacerdote, e você é rei e é profeta, e eu sou sacerdote e sou profeta, mas não sou rei. Mas aí eu venho para fazer o sacrifício. Aí diz a Bíblia que a propósito Samuel atrasou, pelo próprio Deus. Quando o Samuel atrasou, o Saul já tinha dado uma de sacerdote. Saul já tinha sacrificado. E quando Samuel chegou para o ofício sacerdotal, disse: pensei, mas não, eu já fiz. Eu falei: o quê? Como é, Samuel? Como é, Saul? Eu já fiz, porque eu sou rei, né? E também sou profeta. Por que eu não posso ser sacerdote? Ele fez: ô Saul, deixa eu te explicar uma coisa. Se porventura, Saul, um homem pudesse portar, carregar sobre as suas costas estas 3 glórias, eu seria o próprio rei, porque eu já sou sacerdote e sou profeta. Mas um homem não pode portar estas 3 glórias, Saul. Você é profeta e é rei, mas não é sacerdote. Eu sou sacerdote e sou profeta, mas não sou rei. Nenhum nascido de mulher, Saul, pode carregar essas 3 glórias. Eu recebo agora, Saul, uma voz que vem dos céus e diz que acabou. Deus acabou de te riscar. Você passou da divisa. Mas por quê? Porque somente um, Saul, vai ser rei, vai ser sacerdote e vai ser profeta, Saul. Só o Messias. Só o Messias. Deus não permite a nenhum mortal nascido de mulher, Saul. Perdeu tudo, Saul. Reverendo pastor Joel, uma ira entrou no coração de Saul, e ele disse: um dia eu acabo, já que eu não posso, então eu destruo. O que tem de gente que olha para você e diz: se eu não posso ter o que ele tem, a primeira oportunidade eu vou destruir. Se eu não posso ocupar o cargo dele, na primeira oportunidade eu dou uma rasteira e dou, mas dou com gosto. Nem eu e nem ele. Olhe para alguém que está do seu lado e bate para doer na 5ª costela, dizendo: o que é teu é teu. Não, você não entendeu a revelação. Já que você não entendeu, eu vou falar numa linguagem sulista. Olha para alguém que está do seu lado e diga: ninguém vai tomar o que é teu. Ninguém vai tomar o que é teu, filinto. Vai vendo. Vai vendo. Aí Saul, reverendo, Saul, desgraçado, era o procurador de Jega. Procurador de Jega. Sai procurando uma Jega e volta como rei e profeta, e ainda acha que é pouco. Tem gente que não presta para deixar de ser procurador de jumenta. Tem que morrer procurando Jega.
vendo? Te amo. Agora, por que Saul fez isso? Primeiro, porque ele queria o que não podia. Podia. Somente Jesus, gente. Rei, profeta e sacerdote. A única coisa que Saul queria era uma oportunidade. Vai vendo. Aí conhecemos a história de Davi. E ele quando percebeu que Davi era uma ameaça, ele intentou matar Davi. E Davi, águia, ciente de que nem sempre fugia covardia, né? Porque todo touro, eu sou da roça. O touro, quando ele dá de ré assim, tá pensando que ele está fugindo? Corra. Corra. Quando o touro começar a dar de ré assim, ele está buscando força. E... Aí Davi começou a dar de ré. E Saul pensando que ele está fugindo, ó. Vai vendo. Aí Davi fugiu, que era dando de ré. Passou na casa do sumo sacerdote, Aimeleque, filho de Aitube. E disse: rapaz, estou fugindo aqui rapidinho, uma mensagem, estou indo para o lado de cá rapidinho. Eu falei: não tem nada para comer não. Eu falei: rapaz, só tem uns pães aqui, mas aquele pão que você sabe. Eu falei: não tem problema não. Ei, Deus, a gente se entende, me dê esse pão aí. Não, mas o pão santo, não, então eu me santifico para comer, me dê. E uma armazinha tem não, só aquela mesmo que tu tomasse de Golias. Eu falei: me dê a arma. E foi embora, fugiu. Doeg está de longe observando. E quem é Doeg? Doeg é um cabra que toma conta de uma das fazendas de Saul ali. Aí, próximo de Nob. Aí Doeg viu quando Davi pegou a espada, comeu pão. E Doeg, para quem não sabe, era o Edomeu. E a Bíblia diz que Doeg, ele era um homem escandaloso. E o que é homem escandaloso na Bíblia? O desgraçado falava fino demais. Se você dissesse: ó, seu pé está sujo, em tempo de cair, ele não fazia isso não, fazia não, não. Se você dissesse: Doeg, teu pé está sujo, ele fazia assim, para ver. Vai vendo. Tá pegando? Escuta isso. Escuta isso. Se vestir roupa de sacerdote, tiver aparência de sacerdote, mas na hora do vamos ver, bocapio, como a gente diz na Bahia, aí essa classe não está nem aí para tu. Agora, se você exercer o ofício sacerdotal na focinheira dele, primeira oportunidade que esse grupo tiver, vai querer destruir com a nação sacerdotal. Preste atenção, vou ministrar, vou. Mas antes que eu ministre, deixa eu falar sobre Doeg, esse assassino de sacerdote. E eu gostaria de deixar bem claro que tudo que eu vou dizer aqui, eu, Abílio Silva Santana, responsabilizo-me. Vou falar em meu nome.
Escute bem. Saul querendo acabar com a nação sacerdotal. Olhou para o exército, tudo servo de Deus, e disse: eu, rei de Israel, ordeno que todos os soldados do exército de Israel mata todos os sacerdotes. Nós acabamos de ler, os soldados disseram: sinto muito, nós não vamos fazer isso não. Não. Um homem chamado Doeg disse: Doeg, mata os sacerdotes. Foi para já. Está escrito que Doeg matou 85 sacerdotes que ministravam naquele dia, que vestiam efode de linho, e achou que era pouco, entrou num condomínio onde moravam os sacerdotes e matou as mulheres dos sacerdotes, as mães dos sacerdotes, os avós dos sacerdotes, matou as crianças de mama, para não sobrar ninguém. O intento era não sobrar ninguém, para não crescer e não virar sacerdote. Queria destruir com a nação sacerdotal. Satanás, escuta essa, está para nascer o cabra macho que vai destruir com a nação sacerdotal, Satanás. Os que me ouvem, digam amém. Gente, sacerdote era mediador. Sacerdote era? Sacerdote era? Mediador. Sacerdote era? Mediador. Pastor Paulo, vê se o senhor consegue alcançar Números capítulo 25, por favor. Versículo 13, por favor, pastor Paulo. Pastor Paulo Marcelo, Números 25, 13, por favor. Por favor. E ele e a sua semente, depois dele terão o conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Pastor, lê de novo só uma vez mais, presta atenção. E ele e a sua semente, depois dele terão o conserto do sacerdócio perpétuo. Sacerdócio o quê? Perpétuo. Sacerdócio o quê? Vitalício. E falando de perpétuo, sempre haverá sacerdote na terra. Êxodo capítulo 40, versículo 15, por favor. Êxodo 40, versículo 15. Eu já vou ministrar a palavra agora, mas leia, por favor. Êxodo 40, 15. Os que querem ouvir o que Deus tem para falar, levante a mão e glorifique ao Senhor. Presta atenção. Êxodo 40, 15. Por favor, pastor. E os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo. Sua unção será por sacerdócio perpétuo. Se Deus prometeu que sempre haverá sacerdote na terra, então sempre haverá sacerdote na terra. Presta atenção, senão você não vai entender a mensagem. Dobre a atenção, senão não vai entender a mensagem. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Uma promessa, olha para cá, senão você vai perder a mensagem. Uma promessa da parte de Deus, escuta bem isso, de que sempre haverá sacerdote na terra. O diabo ouviu isso. Ei, o diabo ouviu isso. Sempre haverá sacerdote na terra. Então eu vou fazer de tudo para as palavras de Deus caírem por terra.
E nesse dia, Satanás viu a chance de executar os seus planos, fazer com que acabou a nação sacerdotal. E ele apela para o povo de Deus: soldados, povo de Deus. Eu não. Aí vem um Doeg e diz: pode contar comigo. Não pode, não, Satanás, deixa comigo. Para executar a sua vontade é comigo mesmo, deixa comigo. E Doeg vem para destruir a nação sacerdotal, e destruiu. Presta atenção, destruiu. Presta atenção. Não só porque havia, escuta isso, não só porque havia esta promessa de sempre haver sacerdote na terra, mas também, escuta isso, que isso aqui é demônio puro. Essa ação aqui é Satanás puro. Acredite, olhando com o olhar assim, você só vai ver Doeg matando, mas abre os teus olhos espirituais e veja que é ação de demônios para querer destruir a nação sacerdotal. Escuta isso. Escuta bem isso. Não são poucos os ofícios sacerdotal, mas deixa eu te falar só de dois. Primeiro, o diabo queria destruir a nação sacerdotal, primeiro, por conta da promessa do Todo-Poderoso de sempre haver sacerdote na terra. Ache duas pessoas e diga para ele, diga para ela: se Deus falou, está falado. Escute isso. Escute isso. Segundo, por conta do ofício sacerdotal, o diabo tinha um sonho de um dia olhar e vir que o ofício sacerdotal não mais era executado. Comigo, todos os dias. O que é que eu disse? Muito fraco para tanta gente. O que é que eu disse? Só as mulheres. O que é que eu disse? Varões. Varões e varoas. Todos os dias. 6 horas da manhã. Que hora mesmo? 2 vezes ao dia. Quantas vezes? 2 vezes. Primeira vez, 6 da manhã. Segunda vez, 6 da tarde ou 18 horas. Escuta isso. Você podia olhar lá para o meio do arraial. 6 da manhã. Preste atenção para entender. Fazendo um frio. E quem conhece aquela região tanto quanto eu, sabe do frio que bate ali de manhã cedo, dependendo da época. Presta atenção. 6 da manhã, lá no meio do arraial. Presta atenção, querido, senão você vai perder a mensagem. Presta atenção, querida. Presta atenção, querido. 6 da manhã, irmã Shirley Cavalhais. Você podia olhar lá para o meio do arraial, que tinha um grupo de sacerdotes, tremendo-se de frio. E o que é que eles faziam? Eles vinham com a pá de cobre e uma saca de linho virgem. Essa saca de linho era usada uma única vez. E um grupo de sacerdotes vinha separando, lá do meio do arraial, um monte de brasas que tinha queimado a noite toda, de lenha, que agora é um restinho de brasa. E ele pegava as cinzas com muito cuidado e colocava na saca de linho, enchia a pá de cobre com aquela
cinzas e colocava na saca de linho. Depois que enchia a saca de linho, eles amarravam com muito cuidado. E 4 sacerdotes saíam devagarzinho, com muito cuidado, glorificando ao rei. Ia devagarzinho, 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 devagarzinho. Chegava lá fora do arraial, já tinha outro grupo de sacerdote que já tinha cavado um buraco. Eles vinham, enterravam aquelas cinzas, cobria aquelas cinzas e depois voltava glorificando. Preste atenção, chegava no mesmo altar aonde tinha um restinho de brasas e já vinha outro grupo, cada um carregando 12 toros de madeira na medida certinha, porque tinha um grupo que trabalhava só para serrar madeira na medida certa, e o grupo de sacerdote, uma fila, cada um carregando 12 toros de madeira, e colocava no meio daquelas brasas que sobrou. E isso 6 da manhã, um frio que só. Aí fazia, reverendo pastor Marco Feliciano, uma fila de 12 sacerdotes, 12, não mais que isso, e cada um dizia: eu sou Esacar. O outro dizia: eu represento Zabulon. O outro dizia: eu represento Judá. O outro dizia: eu represento Gade. O outro dizia: eu represento Benjamim. E aí, o que chegava a representar Judá, enchia a boca assim, e botava a boca junto daquelas brasas com a lenha, e começava. Quando ele cansava, vinha para o final da fila e ficava esperando a sua hora. A fila ia andando e aquele monte de velhinho. Vai vendo. Presta atenção. Até que aquelas brasas grudavam na lenha e o fogo pegava. Os 12 sacerdotes, pastor Erasmo, davam as mãos em redor daquele altar e começava a dizer: fica conosco, ó Senhor Jeová. Fica conosco, ó Senhor Jeová. Fica conosco, ó Senhor Jeová. Preste atenção. Preste atenção. Escuta bem isso. Escuta bem isso. Satanás de longe o diabo se estribuchava. Presta atenção. Eu tenho que acabar com a nação sacerdotal. Eu tenho que acabar com a nação sacerdotal. Por que, pastor Carlos Ítalo? Por que será? Simples e fácil. Porque todos os dias o sacerdote fazia isso 2 vezes ao dia. A lenha queimava 12 horas. Quando era 6 horas da tarde, olha o sacerdote lá, tirando cinza, colocando lenha e assoprando. Tirando cinza, colocando lenha e assoprando. A lenha queimava a madrugada toda. Quando era 6 da manhã, olha o grupo de sacerdote lá de novo, tirando cinza, colocando lenha e assoprando. A lenha queimava o dia todo. Quando era 6 da tarde, olha o grupo de sacerdote lá, tirando cinza, colocando lenha e assoprando. E aí, quando o fogo pegava, eles davam as mãos e diziam: fica conosco, Jeová. Fica conosco, Jeová. Fica conosco. Por quê? Por que será? Porque está escrito assim: é de responsabilidade sacerdotal. Eu, Senhor Jeová, daqui a acolá olharei para a terra, e se eu perceber que naquele altar não tem fogo, eu vou entender que a minha presença não mais é bem-vinda. Portanto, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Sabe o que é que o diabo está dizendo, reverendo pastor Paulo Marcelo? Pastor Júnior Bola, sabe o que é que o diabo está dizendo?
se eu acabar, pastor Marco Feliciano, se eu acabar com a nação sacerdotal, eu tiro a presença de Deus da terra. Porque não vai ter quem coloque lenha no altar, não vai ter quem arranque cinza e assopre brasas. Aí Deus vai olhar, não vai ver que tem fogo, a presença dele não mais estará na terra. Está entendendo a mensagem? Está pegando a mensagem? Está pegando ou não está pegando? Vai vendo. Vai vendo. O diabo disse: um dia eu acabo com a nação sacerdotal. Homem, se acabar com a nação sacerdotal, eu tiro a presença de Deus da terra. Segundo, cadê o grupo do Glória a Deus, aleluia? Está onde? Segundo, segundo, reverendo pastor Wagner, lá do Canadá, o diabo olha e diz: eu consigo, um dia, eu provo que a palavra de Deus caiu por terra. E em terceiro lugar, em segundo lugar, eu consigo tirar a presença de Deus da terra. Escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Deixa eu te falar do segundo ofício. E qual era o segundo ofício? Primeiro, esse. O fogo no altar era o que mesmo? Presença de Deus? Você não está ligado? Eu vou ter que pregar tudo de novo. Vou ler o texto, hein? O fogo no altar era o que mesmo? Para o inferno ouvir. O fogo no altar era o que mesmo? E se porventura acaba com os sacerdotes, não tem mais a presença de Deus? Não tem mais a presença de Deus? Presta atenção. Segundo ofício, sacerdote vestia suas vestes sacerdotal. Escuta isso. Aí a última peça, escuta isso, era o que nós denominamos de colete. Vestia urim, tumim, colocava o peitoral, cada um com 12 pedras, cada uma representando as tribos de Israel. Escuta isso. Aí o sacerdote vestia a última peça, que era o colete. O colete tinha uma função, era a última peça sacerdotal. Quando o sacerdote vestia esse colete, o inferno ficava de cabeça para baixo. E o diabo dizia: eu tenho que acabar com essa racinha de sacerdote. Porque se eu acabar com essa raça de sacerdote, eu vou tirar a presença de Deus da terra. E em segundo lugar, esse colete nunca mais vai ser vestido. E qual era a função deste colete, pastor Antônio Silva? Se não, segurar o peso da bainha. Não sei como é que você chama aqui, a barra, né? A bainha, a barra. O colete tinha só essa função: pegar o peso, segurar o peso da bainha. E o que é que tinha na bainha? Uma cunha de ouro e uma romã. Uma romã e uma cunha de ouro. Uma cunha de ouro de 200 gramas e uma romã. Uma romã e uma cunha de ouro. Aonde acabava a cunha de ouro, vinha a romã. Aonde saía a romã, vinha a cunha de ouro. Menino, e quando o sacerdote vestia essa túnica cheia, arrodeada, envolta de cunha de ouro, romã, quando ele andava, que a cunha de ouro empurrava a romã, que a romã empurrava a cunha de ouro, que a outra cunha de ouro empurrava a outra romã, que a outra romã empurrava aquela outra cunha de ouro, era uma zoada de estremecer o inferno. Era um barulho, como se diz na Bahia, da moléstia. Era um barulho de doer nos tímpanos. E aí que está escrito assim: e há de ser que quando os sacerdotes começarem a andar, que a campa bater na romã e que a romã bater na campa, eu, Jeová, entenderei que o meu nome está sendo glorificado na terra.
Satanás, pastor Anderson do Carmo, olhou e disse: rapaz, um dia eu acabo com essa nação sacerdotal e o nome de Jeová não mais será glorificado na terra. E porque o diabo tinha raiva, reverendo pastor Reuel, pastor Jeane, por que o diabo tinha raiva, irmã Shirley, por que o diabo tinha raiva de ver os sacerdotes com campa na romã? Porque aquilo era louvor ao Todo-Poderoso. Reverendo pastor Samuel Ribeiro, o diabo quando via os sacerdotes, aquilo era louvor ao Todo-Poderoso. Aí o diabo dizia: não, era eu, Filinto. O diabo dizia: era eu que louvava. Aí a raiva do diabo, que Deus tomou das mãos dele e botou na barra da saia dos sacerdotes. Quer ver raiva maior? Raiva maior. Deus tomou da barra da saia do sacerdote e colocou na boca da igreja. Na boca da igreja. O diabo disse: um dia eu acabo com a nação sacerdotal, porque eu não quero a presença de Deus na terra, e muito menos que o nome dele seja glorificado. Nesse dia, pastor Antônio Silva, nesse dia, o diabo viu a oportunidade, usando o otário do Saul. Aí o diabo disse: achei a oportunidade de tirar a presença de Deus da terra e tirar o louvor ao Todo-Poderoso. O nome de Deus não mais será glorificado na terra de Israel. Irmão Erasmo, o senhor que é um dos maiores intérpretes da música nos Estados Unidos, na região de Pampa. Irmã Shirley, que és considerada roxinó de Deus, entra década, sai década, e aí tá, tocando campa e romã, cantores e cantoras, irmã Flor de Lis, os senhores não têm noção como o diabo tem raiva de vocês que tocam campa na romã, vocês não têm ideia. Finalizando agora, escuta isso. Aí Satanás viu a oportunidade, e quem ele usa? Doeg, que não tem respeito a Deus, que não está nem aí para sacerdote, que não está nem aí se aquele grupo é que traz a presença de Deus à terra, que não está nem aí se louva ou bendiz ao Santo de Israel, quer é calar a voz do sacerdote. Presta atenção. Como Satanás é perito, alguém me ouve, diga amém. Como Satanás, querido, é perito em usar de falsidade ideológica, ele vem no lombo de quem?
de Doeg. No lombo de Doeg. Recentemente, um programa de televisão que atacou terrivelmente esse trabalho aqui, Gideões Missionários da Última Hora, atacou terrivelmente, pegou uma filmagem e jogou no ar, e viu aqui o movimento pentecostal, viu aqui um monte de sacerdote tocando campana romã, viu um monte de sacerdote soprando, tirando cinza, botando lenha e soprando brasa, e disse que isso aqui era mais que, não passava de uma presepada, que isso aqui era uma bobagem. Pois eu quero mandar um recadinho para a casa do Plim Plim. Você coloca em pleno domingo, chamando todo o globo terráqueo para assistir um tal de Fantástico, e é bala, é coisas terríveis, é carro passando por cima de gente, assaltante, desgraça, catástrofe, e chama isso de Fantástico? Ou casa de Plim Plim? Fantástico. É tocar campana romã? Fantástico. É falar em línguas estranhas? Fantástico. Me diga, diga-me, qual a programação da casa do Plim Plim, que é um agente disfarçado a serviço de Satanás para destruir os costumes morais da igreja, de costumes morais bíblico, que é destruir o maior laço que foi enlaçado lá no Éden, que é a família. Me mostre qual a programação que eles não botam uma mulher que é amante da outra mulher, um homem que é amante do outro homem. Me mostre qual é a programação. Reverendo pastor Marco Feliciano, permita-me, por caridade, dizer que diante da majestade, eu tenho orado pelo senhor diante de Deus, o quanto o senhor não imagina. A igreja em Salvador que está nos acompanhando pelo telão lá na igreja, é testemunho ocular de quanto eu tenho orado e como eu tenho ficado triste. Estou falando diante de Deus, triste, por conta de um monte que Deus o elegeu, levou para lá, achando que na hora do quebra-pau ia se levantar juntos. E eu sei que o senhor procurou alguns e eles disseram: eu fui eleito, mas eu não vou me queimar. Eu quero dizer que Deus vai levantar um grupo para segurar forte lá em Brasília. Eu estou lhe dizendo, o senhor não está sozinho. Deus vai levantar em 2014 homens comprometidos com a verdade, para estar lado a lado com o Senhor, porque nunca se ouviu falar, nunca, em tão pouco tempo de mandato, revolucionar o mundo. Tem deles que foi enviado para lá, já está há 10 mandatos, e está caladinho. E o Senhor no primeiro mandato já mostrou para que veio. Deus te levantou como uma voz em Brasília. Eu nunca senti diante de Deus, eu nunca senti tanta vontade, de estar em Brasília nesse período, diante de Deus. Eu nunca senti tanta vontade, de estar em Brasília, nunca senti. Se o Deus de Abraão confirmar
Satanás vai saber o que é um cabra doido em Brasília. Labratossa melitron de raçui de badojai. Quem fala contigo é o teu Deus, o Deus desta nação. Preparei um palácio, e nesse palácio tem chaves de ouro. Nesse palácio tem fechaduras de bronze. Nesse palácio tem um brasão da República Federativa do Brasil. Nesse palácio colocarei tu e tua semente, e junto contigo colocarei mais 3 que estão nesses altares. E tu, meu filho, continue no mandato, repita o mesmo mandato, porque é uma cilada do inimigo para tirar você do mandato. Mas repita o mesmo mandato, porque eu, o Senhor, vou mexer com a estrutura desta nação. E tu, receba o brasão no teu peito. Chá! E a igreja adora! Chabrateia saia. Eu quero extravasar. Quem quer extravasar? Profetas, se levantem, profetas. Se levantem, profetas. É tu, segundo. É tu, segundo. Se prepare, homem. Se prepare, homem. Se prepare, homem. Se prepare. Estou mudando o teu coração. Estou mudando os teus pés. Estou mudando o teu cinto. Estou mudando a tua mente. Estou mudando a tua voz. Estou projetando a tua imagem. Estou mudando a tua estrutura econômica. Estou limpando coisas que jogaram em ti. Estou mexendo nas cadeiras. E tu vais saber que nessa cidade onde tu pisaste, foi aqui que eu falei contigo, porque Brasília também te espera. Esta é a minha palavra. Chá! Só adore, 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 só adore. Fique sabendo, filho, que o diabo me pediu você essa semana. O diabo me pediu você ao tráfico. O diabo me pediu você para que você voltasse às noites. O diabo me pediu você para que você voltasse. Mas eu, Senhor, marquei as tuas costas, marquei as tuas mãos, porque eu comecei a mexer na tua mente. Eu colocarei os teus pés em um caminho que tu não conhece. Se levante, filho. Se levante. Levante, bola. Colocarei os teus pés em um caminho desconhecido. O desejo que o teu coração arde, sou eu, Senhor. O desejo que coloquei no teu coração, pois eu coloquei uma ferramenta na tua mão, um brasão no coração do teu filho. Ama-te-me-açui do meu filho, e nas tuas mãos uma ferramenta especial. Fique sabendo, filho, que eu também coloquei você no caminho de Brasília. E dentro de alguns dias eu confirmarei isso, porque eu estou mexendo com a nação inteira. E tu saberás no Espírito Santo que eu sou contigo. Esta é a minha palavra e a minha cura para você. Levante a mão e glorifique a Jesus.
Quantos podem levantar a mão e glorificar a Jesus Cristo? Me dê 5 minutos. E eu estou concluindo a minha fala no máximo em 5 minutos. O aleijado acabou de levantar a cadeira de roda. Urabanda labacachanda rabandu que lamacachanda raba, urabanda labacantu que labacachanda rabamafai. A nação sacerdotal está viva, a nação sacerdotal está viva, a nação sacerdotal está viva, a nação sacerdotal está viva. Give him praise, give him glory. Olha aqui, ó. Aleluia. Bota isso. Filma isso, Jô Soares. Filma isso, Jô Soares. Filma isso, Jô Soares. Filma isso, Jô Soares. Filma isso. Filma isso, Jô Soares. Filma isso aqui, Jô Soares. Filma isso andando, andando, andando. Os que me ouvem, digam amém. Deixa eu só concluir. Porque se eu parar agora, o diabo faz festa dizendo que conseguiu destruir a nação sacerdotal. Mas deixa eu só contar o final da história. Deixa eu só contar o final da história. Pastor Júnior, quando Saul ouviu dizer, escuta bem, quando Saul ouviu dizer que o último sacerdote morreu, escuta isso, foi uma festa tão grande no inferno. Pastor Paulo Marcelo, quando Saul ouviu dizer que o último sacerdote morreu, foi uma festa tão grande no inferno. Pastora Shirley Cavalhais, quando Satanás ouviu dizer o último sacerdote morreu, foi uma festa tão grande. Escute isso, por favor, companheiros. Escute isso, servos de Deus. Foi uma festa tão grande no inferno. O último morreu.
Só que a Bíblia diz que escapou um. Abi-Atá, filho de Aitube. Amém. Escuta isso. Escuta isso. Aí o que é que o diabo diz? Escuta bem isso. O que é que o diabo diz? Vamos esperar dar o horário de... Alguém me ouve aqui na tribuna? Diga amém. O diabo disse: vamos esperar o horário de remover as cinzas, colocar lenha e assoprar. Chegou o horário, pastora Shirley, e não aparece ninguém, pastor Henrique, para remover a cinza, colocar lenha e soprar as cinzas. O diabo espera e não aparece ninguém. Preste atenção, senão você vai perder a mensagem, tá? Espera um dia. Só os que me ouvem digam amém. Espera um dia e ninguém. Ei, 2 dias. Ei, e ninguém. Viu, querida? Esperou 3 dias e ninguém. Japa, 5 dias e ninguém. Aí o diabo começou a cantar de galo. Não tem mais fogo no altar. Então não tem mais a presença de Deus na terra. E se não tem mais a presença de Deus na terra, o mundo fica do jeito que o diabo gosta. Ninguém vai bagunçar o nosso Brasil. Desde 1948 que o Brasil passou a ser um bebê no colo de Deus, quando o Brasil votou a favor de Israel para voltar a ser nação. E quem te abençoar, Abraão, eu abençoarei. Que um gaúcho, Oswaldo Aranha, veio com voto Minerva. Desse dia para cá, o Brasil era campeão em tuberculose, paralisia infantil, os nossos carros eram DKV. Aí estoura o primeiro poço de petróleo no Brasil, em 1949, lá no Lobato, Salvador. E hoje nós somos o primeiro no mundo em exploração em águas profundas. O pré-sal é nosso, o biodiesel é nosso. E ninguém pensa que vai levar a glória dizendo que é de um partido ou de outro. É Deus que está abençoando o Brasil desde 1948. Aí lá nos Estados Unidos, chegaram para mim e disseram: mas o Brasil tem muito ladrão, porque tem o que roubar. Estamos abençoados. Escuta isso que eu vou concluir agora, presta atenção. 2 anos, e o altar não tem mais quem coloque fogo, e não tem mais campa na romã. 3 anos, Shirley, e o altar abandonado. Saul morreu. Diga, morreu tarde. Aí Deus fala lá nas terras dos filisteus e diz: Davi, meu filho, Saul morreu. Levanta-te e vai para o sul de Judá. Vai para a capital das azeitonas, Hebrom. Quando ele chega em Hebrom, escuta isso. Quando Davi chega em Hebrom, ele chama Abiatar, que fugiu há 3 anos atrás,
E Satanás lá no inferno, dizendo, faz 3 anos que não tem presença de Deus na terra, e não tem campo e não tem romã. Aí Davi disse, Abiatar, filho de Aitube, cadê aquela roupa que tu estava vestido quando tu fugiste da espada de Saul? Ele disse, está guardada faz 3 anos, ele vai vestir. Vá vestir, Abiatar. Presta atenção. Abiatar ajeita o altar, carrega a lenha sozinho, bota no altar, veste a roupa sacerdotal. Quando Abiatar veste o colete, ei, que a campa tocou na romã, que a romã tocou na campa. Presta atenção. Lá embaixo Satanás escuta. Eu conheço esse barulho. Eu preciso lhe dizer que Satanás sente uma dor de cabeça. Não matamos todos. Essa zoada é campa em romã. Eu preciso dizer para você que pensa que canta, que pensa que louva, Satanás sabe o que é louvor, tá? Ele sabe quando é louvor e quando é lari-lari. Escuta, Satanás vem correndo e vê Abiatar sozinho. Tem. Aí Deus de lá de cima. Quando Abiatar pega uma pedra, vai batendo na outra. Para que saia faísca. Pegou fogo. Quando pegou fogo, Deus levanta-se do trono, vai começando a descer a terra de Israel. Satanás olha e diz, demônios, mas nós não matamos todos os sacerdotes. Aí disseram, patrão, eu contei, e o quadro sacerdotal é 86, o diabo só matou 85. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, você não está na conta do diabo. Preste atenção. Novo Testamento, no caso. Preste atenção. O diabo levantou-se contra a nação sacerdotal. É muito sério que eu vou lhe dizer. E não sobrou nenhum sacerdote. Preste atenção. O diabo disse daquela vez, sobrou Abiatar. Dessa vez Deus não sobrou ninguém. E é duro que eu vou te dizer, mas não sobrou ninguém. Então o senhor quer dizer que o diabo realizou o seu sonho? Infelizmente. E a palavra de Deus caiu por terra? Lógico que não, preste atenção. O último da raça sacerdotal morreu. O diabo começou a cantar de galo, dizendo, já era, acabou. E o diabo, para tirar dúvida, saiu matando, lá foi todo mundo. Sobrou só 70 mil judeus, que foi levado para a província romana. Eu estou falando no ano 70, quando o general Tito veio, endemoniado. Ele tocou fogo em Jerusalém. Viu, bola? Ele tocou fogo em Jerusalém. Não corta isso não, põe no YouTube. Aí ele Aí pode. Para fechar, lá veio o general Tito. Matou todos os sacerdotes, destruiu Jerusalém. Sobrou 70 mil judeus que foram levados para cativo para as províncias romanas. A família sacerdotal tombou. O general Tito cortava a cabeça dos sacerdotes. Levou cativo um membro da família sacerdotal.
que não era sacerdote, que agora é general, comandando o exército na região da Galileia. Flávio Josefo, que depois tornou-se historiador romano. Acabou. Jerusalém foi tocada a fogo. O diabo começou a dizer: e agora, Deus? Tem sacerdote ainda? Destruir. Demorei, mas cumpri o meu desejo. Não tem mais campana romã e não tem mais fogo no altar, Deus. Eu não só destruí a nação sacerdotal, destruí o templo também, Deus. E a única coisa que sobrou foi um pedacinho do templo, que quem vai a Israel, vai lá, que é o pedacinho do muro chamado Muro das Lamentações. Que inclusive tudo isso que eu estou te falando, concernente a Israel, Jerusalém, Muro da Lamentação, está naquele documentário. Escuta bem, acabou. Parece que veio Satanás no inferno assim, ó. E os demônios: patrão, o senhor é o Satanás mesmo, não é, patrão? O senhor tem uma carruagem de demônios. Parece que veio Satanás dizendo comigo assim. Na primeira teve filho de Aitube que fugiu, mas dessa vez não escapou ninguém. E Deus de lá de cima, ó. Nós estamos no ano 70 da destruição de Jerusalém. Vamos retroceder rápido. Vamos sair do ano 70 e vamos para o ano 37. Ano 37. O que é que estamos vendo? Jesus na casa do sumo sacerdote Caifás. Jesus na casa de Caifás. Caifás tem um cajado na mão. E aquele cajado, para quem não sabe, tem vários nomes. Lá embaixo está o nome Arão. Depois de Arão, Eliezer, que era o filho de Arão que assumiu. E vai subindo de nome. Aquele que já foi sacerdote, o nome sumo sacerdote, o nome estava ali. Na curvatura do cajado está o nome Caifás. Caifás para na frente de Jesus, bate o cajado no chão e diz: tu és o Messias. Tu és o Messias. Jesus calado. Era uma senha sacerdotal para o Messias, porque a lei dizia: o sumo sacerdote é sumo sacerdote até a chegada do Messias, porque o Messias já é sacerdote sumo segundo a ordem de Melquisedeque. Tem que passar o cajado para ele. E Caifás está: é para ti que eu tenho que entregar esse cajado? O teu nome vai vir acima do meu? Jesus olhou e disse: tu dizes que é para mim que tu tens que entregar o cajado. Na mesma hora ele fez isso. Quebrou o cajado. Cospe em Jesus. E diz: blasfemastes. Rasgou as suas vestes. Só que a lei dizia: o sumo sacerdócio é vitalício, a não ser que o sumo sacerdote não queira. Se ele quer repassar, ele tem que chegar na frente de quem ele quer repassar e tem que rasgar as suas vestes. Quando ele rasga as vestes na frente de Jesus, ele acabou de repassar e Jesus: eu tomo posse. 33 anos depois, lá vem Tito. Acabei com a nação sacerdotal. Acabou nada, aquela já era passada, já tinha sido tomada lá atrás. Você não está entendendo a revelação, você não está entendendo a mensagem, presta atenção. Só que o sumo sacerdócio é na terra, não é levado para os céus. Quando Jesus foi embora, ele não levou, ele repassou. E como?
Só que a identidade do sumo sacerdote era um cajado com o nome dele. Jesus era sumo sacerdote? Tomou posse, mas cadê o cajado? Foi quebrado, não podia ser quebrado. Alguém trabalha no madeiro e não sabe que é o cajado dele. Coloca ele, ele vai levando o cajado. Crucificaram ele sobre o cajado, mas tinha que ter um nome. Cadê? 2 horas antes da morte, alguém vai lá e coloca lá em cima: este é Jesus. E ele tem que repassar. Quando Salomão inaugura o templo, dentro da teofania, Deus, fania escondido em alguma coisa. Quando Salomão inaugura o templo, ele disse que aquele templo era o próprio Deus. E quando Jesus morreu, o véu do templo se... Ele foi embora, mas como ele é o templo, ele diz: eu destruo o templo e reedifico em 3 dias. Ele repassou, ele não podia levar, porque se ele leva, a palavra cai por terra, e Deus prometeu que era aqui. Ele rasga. E para quem que ele repassou? Alguém me ouve aí ou está perdido no espaço? E para quem que ele repassou? Último texto, 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. 1 de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita e o sacerdócio real. Sacerdote que é sacerdote, toca a campana romã. Que tal por tocar a campana romã agora? Se tem sacerdote aqui, se tem sacerdotisa aqui, toca a campana romã. Se tem sacerdote aqui, se tem sacerdotisa aqui, toca a campana romã. Toca a campana romã. Toca a campana. Erasmo. Aleluia, 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 aleluia. Tem campo aí, sacerdote. Tem campo aí, sacerdote. Tem Roma aí, sacerdote. Aleluia. Levanta assim as tuas mãos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Começa a puxar o que Deus está te entregando para a tua vida, para a nação. A profecia vai se cumprir na tua vida, general. É assim. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Mas divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Mas divisa, eu sinto a presença dele aqui. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar. Canta, Marcelo. Mas desceu o varão, cante, responder. Fui, quero ouvir. Pastor amigo, olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo pra todo o Brasil. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, varão de guerra. Cita. Mas divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer dos profetas Eliseu. Elias orou e o fogo desceu. Na carruagem de fogo arrebatado foi. Desceu a presença dele lá na tua cidade, Laguara. Toda a igreja.
Coisa linda, pastor Abílio. Olho de fogo, sapato de fogo, olho é novo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Mas divisa, 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 divisa. Ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Pelejarão contra você, mas não vão prevalecer contra a tua vida. Pelejarão contra a tua casa, contra essa nação, mas não vão prevalecer, diz o Senhor. Mas divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Mas divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Mais cante. Aí do outro lado, aos internautas, cante. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar, pastor Júnior Bola. Mas desceu o varão, pastor Reuel. Deus está neste lugar. Coisa linda, olho de fogo. Canta, pastor Abílio. Quem desceu? Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Mas divisa, 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 divisa. Eu recebo a autoridade dele. Quem está recebendo? A autoridade de Deus sobre a tua vida. E fez abrir o mar vermelho para passar o povo seu. Não posso me esquecer dos profetas Eliseu. Elias orou e o fogo desceu. Na carruagem de fogo arrebatado foi. Levanta a tua mão, quem está sentindo Deus aí? Quem está sentindo o Eterno aí? Este é o Deus que dá a vitória. Olho de fogo, olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão e adora a presença do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Mas divisa, 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 divisa. Bate no ombro de 2 ou 3, diga assim pra ele assim, ó. Receba a divisa de fogo na tua vida. Receba!